Oi pessoal, tudo bem? Nosso encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre análises gráficas. E o mais importante da nossa análise gráfica é a gente saber definir qual é o melhor gráfico para a gente representar determinados dados. Então, o mais importante é a gente saber escolher bem um gráfico para determinados dados. Vamos lá, vamos fazer isso através de dois exemplos. Primeiro exemplo, um funcionário de uma livraria fez um levantamento de 4 tipos de livros mais vendidos no mês passado. O resultado desse levantamento foi representado em um gráfico de barras. Quem é o gráfico de barras? Gráfico de barras são esses tipos de gráficos aqui, ó, que a gente representa as medidas por barrinhas. Observa como esse gráfico é importante para esse tipo de dados, que eu consigo determinar para cada tipo de livro quantos exemplares foram vendidos. Então, eu sei que para livros infantis eu tive 17 livros vendidos. Ficção científica, 14 livros vendidos, que é esse laranjinha. Romance, que é o verde, 10 livros vendidos. E biografia, que é o amarelo, 9 livros vendidos. Mas vamos ver como essa mesma informação pode ser representada em gráficos que não vão trazer tanta propriedade para isso. Olha aqui 2 exemplos. Eu tenho um gráfico de pizza. O gráfico de pizza, por que ele não vai ser bom nesse exemplo? Porque ele só fala dos livros mais vendidos, das 4 categorias de livros mais vendidos. E a gente usa esse gráfico de pizza quando a gente quer representar uma informação que é total. Para que esse gráfico de pizza fosse válido aqui, eu teria que ter incluído outros tipos de livros. Como assim? Teria que ter lá infantil, ficção científica, romance, biografia e outras categorias, que somasse no 100%. Porque no gráfico de pizza, essa soma aqui precisa dar 100% das minhas informações. E a gente sabe, a gente na verdade imagina, que nessa livraria eu não tenha só esses 4 tipos de livros vendidos. Ele diz que ele ranqueou apenas os mais vendidos. Então, para essa informação, o gráfico de pizza não é relevante. De novo, gráfico de pizza vai ser relevante quando? Quando eu juntar todas as minhas informações, porque essa soma precisa dar 100%. Outro gráfico que também não seria de bom uso para essa informação é um gráfico de linhas. O gráfico de linhas a gente usa para eventos contínuos, normalmente para eventos que são ao longo do tempo. Ele não está estudando ao longo do tempo como é a evolução das vendas de livros dessas categorias, ou então vendo a evolução ao longo do tempo da arrecadação da livraria. Por isso que o gráfico de linhas, nesse exemplo, ele não traz muita informação, ele é um gráfico errado, não é uma boa escolha para esse tipo de dados, porque a gente está imaginando que é o seguinte, infantil caiu para ficção científica, caiu para romance, caiu para biografia, isso não faz nem sentido, como é que cai as vendas se são categorias diferentes, ok? Gráfico de linhas quando a gente tem análise temporal. Olha o segundo exemplo para a gente escolher o melhor gráfico e verificar a importância de escolher bem um gráfico. Antes da eleição do presidente de um Grêmio estudantil, foi realizada uma pesquisa durante 3 semanas sobre a intenção de votos de 2 candidatos. O resultado foi apresentado em um gráfico. Eu trouxe aqui 2 gráficos para a gente analisar. O primeiro deles, sobre a intenção de votos desses 2 candidatos, está representado por um gráfico de linhas. O que eu falei lá no outro slide? Que o gráfico de linhas é importante, é bom para a gente representar informações temporais. Não são informações temporais, porque eu estou olhando ao longo do tempo, eu estou olhando ao longo de 3 semanas. Então, esse gráfico de linhas, para esse exemplo, é uma boa escolha. E a gente consegue perceber como se comporta ao longo do tempo a intenção de votos para esses candidatos. Então, o que eu observo? Que o candidato B, que é marcado pela linha laranja, ele, na primeira semana, tinha mais votos do que o candidato A, e ao longo do tempo ele veio caindo. Na verdade, a intenção de voto nele veio caindo. Enquanto, para o candidato A, que é o azul, eu tive uma troca. Ele tinha menos do que o candidato B na primeira semana, e aquilo foi evoluindo. Então, gráfico de linhas, muito legal quando eu falo de evolução temporal. Então, aqui seria uma excelente escolha. Mas olha o que não seria uma boa escolha. Um gráfico de intenção de votos de barras. Por quê? Porque eu estou falando de coisas ao longo do tempo e eu não estou conseguindo comparar isso direito. Não estou acompanhando a evolução, então não seria uma boa escolha. Porque eu consigo olhar como é que está a intenção de votos. Ó, o B está maior que o A na primeira semana.
mas eu não consigo acompanhar a evolução. Caiu, mas eu não sei quanto, eu não sei o quão na frente está. Por quê? Porque eu não consigo acompanhar a evolução temporal. Então, para esse nosso exemplo, não seria legal escolher um gráfico de barras, apesar de muitas pessoas escolherem gráficos de barras para representar informações temporais, evoluções temporais. Ok, galera? Só isso. Importante desse nosso encontro. A gente precisa saber escolher bem os nossos gráficos para que possibilite uma melhor análise desses gráficos, ok? A gente se encontra então num próximo vídeo. Até mais!